3 dias eu consegui juntar R$ 1.000 vendendo pão. Fala família, tô começando aqui mais um vídeo, mais um quadro aqui do canal. Vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram dentro do Instagram. Essa semana eu abri aí uma caixinha de perguntas para vocês e eu separei aqui as top 6 melhores perguntas para responder aqui para vocês. Fechou? Então se você não é inscrito, já aproveita e já se inscreve que toda semana tem conteúdo novo, conteúdo de insights diários do meu dia a dia vivendo do digital aos meus 21 anos. Fechou? Bora pro vídeo. Então a primeira pergunta aqui foi do Matheus, onde ele perguntou assim, qual é o melhor formato de começar no digital? Na minha opinião, o melhor formato de começar no digital foi como eu comecei, onde eu não tinha dinheiro para investir, eu não tinha um capital e eu fiz prestação de serviço. E o que é isso? Eu sabia vender e eu sabia delegar. Então assim, quando eu comecei eu não sabia o que era tráfego, não sabia o que era social media, não sabia o que era design, não sabia fazer absolutamente nada, eu nem sabia o que significava muitas das coisas. Mas aí que eu aprendi somente que fazia o que era tráfego e design. E eu comecei a bater em porta em diversos comércios aqui de São Paulo, até fechar alguns contratos. Tanto que eu consegui fazer R$ 5.000, porém agora, para me entregar, o que eu ia fazer? Eu peguei um amigo meu que já tinha um conhecimento, já era da área do digital, já faturava, eu falei, irmão, vamos rachar meio a meio, e aí você faz e eu vendo e eu executo. Então foi assim que eu comecei o meu caixa, assim que eu iniciei dentro do digital. E eu falo que é a forma mais rápida e a forma mais prática. Vamos lá, uma forma bem básica para você sair desse vídeo e já conseguir pelo menos R$ 2.000 em contratos. Você vai separar as top 10 melhores restaurantes, top 20 melhores restaurantes da sua cidade, ou top 20 restaurantes da sua cidade. Não precisa serem os melhores. Você vai fazer uma análise. Dentro da biblioteca de anúncios, você vai pegar e vai pesquisar o site deles, a URL deles, no caso, o nome da pizzaria, o nome do restaurante que seja. Você vai ver se eles têm tráfego ou não, porque dentro da biblioteca de anúncios, que é totalmente gratuito, você consegue apertar lá e você consegue ver se está rodando anúncios e tudo mais. E aí, quando você vê ali, você vai selecionar as pessoas que têm anúncio e as pessoas que não têm anúncio. Junto disso, você vai ver o escopo do Instagram dele, o Facebook dele, o Google dele, e você vai fazer uma análise, se está bem posicionado, se está trazendo uma autoridade, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer uma ligação para eles, e obviamente você vai precisar fazer várias ligações até que você tenha aí a sua primeira conversão. Mas aí que tá o ponto, quando você começa a ligar, você está mais perto do seu sim, e aí que tá, você pega ali que você tem uma conversão de 2 pessoas, de 20 pessoas, uma conversão boa, são 10%. 2 pessoas dá um ticket que você venda a R$ 1.000. Você vende a gestão de tráfego, exemplo. Então você pega ali em diversas plataformas como a Cato, Orkana, tem diversos lugares para você achar esses profissionais. E aí você pega, você vende, você delega. Você já consegue levantar um caixa aí que você pague R$ 400 por conta. R$ 600, você já está falando de R$ 1.200 sem você fazer nada. Obviamente você vai ter que prestar ali contas para ele, vai ter que, né, dar aquela namorada do cliente, poder ajudar ele ali, mandar mensagem e tudo mais. Mas é assim que, na minha opinião, é o melhor formato de você levantar um caixa, é o melhor formato de você iniciar se você não tiver nada para você poder investir. E a segunda pergunta foi do Pedro, onde ele perguntou, qual foi o ponto-chave da sua virada de vida? Eu falo que, cara, eu tive 2 que me deram os melhores estilingues até hoje. O primeiro foi quando eu comecei a namorar, onde os meus pais falaram, cara, eu não vou bancar o seu relacionamento, não vou bancar seus luxos aí, se vira. E foi quando eu comecei no digital em si. Eu falei, cara, eu não quero fazer faculdade, eu larguei a faculdade, eu fiz 2 anos de administração, mas porque pra mim não fazia sentido. E eu saí do trabalho onde eu tava, onde eu tinha que ficar 8 horas, é um trabalho de CLT numa empresa de turismo, e eu tinha que ficar 8 horas e não fazia sentido pra mim aquilo, eu não gostava, e pô, eu sempre fui muito de querer ter liberdade. E foi aí, quando eu comecei a namorar, que eu comecei a trabalhar, onde eu comecei a me movimentar e foi que eu tive a oportunidade de vir morar com um amigo meu aqui em São Paulo, onde ele já estava aqui, estava com apartamento, estava trabalhando aqui, e eu peguei e ele me deu a oportunidade de passar 2 semanas aqui junto com ele. E aí que começou a minha jornada. E o meu segundo ponto de virada foi quando eu terminei meu relacionamento. Por quê? Eu foquei 100% em mim. Foi 100% em academia, trabalho e Deus e relacionamento com Deus, a parte espiritual. E foi, cara, onde eu transformei. Eu falo que foi o primeiro estilingue foi esse e o segundo estilingue agora foi quando eu terminei meu relacionamento. Eu não tô falando por conta do relacionamento, mas tô falando porque eu comecei a olhar pra mim e eu não tinha pra quem mais olhar, além de mim. Então eu já morava sozinho, eu já trazia isso e também, uma curiosidade muito engraçada que hoje, obviamente, eu falo isso abertamente, tranquilo, porque é um motivo de olhar pra trás e hoje dar risada. Foi quando eu me mudei do apartamento, né, me mudei para um apartamento ali e eu tinha dinheiro, cara, pra 2 meses. E, cara, no 3º mês, putz, não fiz grana, barziei, putz, não tinha dinheiro. Chegou o dia 10, o dia de pagamento do aluguel, o dia de pagamento de cartão, o dia de pagamento de tudo que vocês imaginarem. E aí eu peguei e falei assim, cara, liguei pros meus pais, e aí eu peguei e falei pros meus pais antes de eu sair de casa. Ó,
Se eu pegar e pedir qualquer arrego de dinheiro, qualquer coisa, cara, fala pra eu ter vergonha na minha cara. E foi o que eu fiz. E foi o que eles fizeram no caso. Eles falaram isso pra mim, cara, você que pediu. E foi isso. E aí foi onde eu tive que pagar um cartão com outro cartão. Eu acho que algumas pessoas vão se identificar aqui com isso. Mas isso foi um estilingue, porque eu criei um impacto emocional muito forte disso e falei, cara, isso aqui nunca mais vai acontecer. E desde então, graças a Deus, nunca mais aconteceu e só veio crescendo. Então, esses foram meus 2 pontos chaves de virada. Foi o primeiro onde eu comecei no digital, onde eu trouxe a consciência que eu teria que fazer para poder proporcionar coisas legais, coisas melhores, talvez para minha agora ex-namorada. E foi quando eu terminei, onde eu comecei a olhar pra mim, onde eu foquei 100% no meu mental. E tem um livro, cara, que mudou assim a minha vida, que foi O Poder da Inteligência Emocional do Pablo. Não sei se vocês gostam do Pablo, pô, pra mim o cara me ajudou muito nesses tempos, né, quando eu tava nesse término. Então foi ter lido esse livro e ter aplicado 100% esse livro. Então foi isso. E a terceira pergunta foi do Otávio, onde ele perguntou assim: como eu faço os meus primeiros 3K mensal? Estou começando agora. Traz muito o que eu trouxe dentro da primeira pergunta. Começa com prestação de serviço. É a coisa mais fácil que tem para você poder iniciar, onde você precisa saber vender. Vamos lá. O que você precisa fazer de uma forma básica e breve aqui? Cara, você vai selecionar algum nicho da sua cidade, de onde você mora. Exemplo, restaurante. Cara, você vai ligar para todos os restaurantes e vai oferecer um serviço. Você tem que saber vender. Eu falo que você tem 2 opções dentro do digital, que é ou você vende ou você vende. Não tem outra opção. Mesmo que você preste um serviço, você vai ter que vender a sua prestação de serviço. Mas, na minha opinião, o melhor formato de você juntar esses primeiros 3K é você vendendo contratos de gestão de tráfego ou social media, gerenciar as redes sociais. Putz, João, eu não sei fazer isso. Cara, delega. Como eu falei, tem diversos sites hoje para você conseguir delegar isso. Então, na minha opinião, cara, ligaria em massa aí para a galera da sua cidade, ofereceria um trabalho, obviamente, estudaria um pouco sobre o que é gestão de tráfego, o que é um social media, o que é uma gestão de redes sociais, para você começar a aplicar isso. E a quarta pergunta foi da Júlia, onde ela perguntou: João, estou começando agora no digital, mas me sinto perdida. Tem diversos mercados e diversos nichos para eu poder iniciar. Qual você me recomendaria? De novo, quem está iniciando é prestação de serviço. E isso é uma coisa muito importante para ser falada. Por muita informação que vocês têm hoje, que a gente tem hoje no mundo que a gente tem, um fala que é dropshipping, um fala que é e-commerce, outro fala que é lançamento, outro fala que é infoproduto, outro fala que é CLT, outro fala muita informação, e aí você fica perdido. Fala, putz, e agora? Pô, eu começo aqui e para, começa aqui e para. Cara, pega um e foca. Se você não tem dinheiro, cara, começa com prestação de serviço e levanta a caixa. Se você já tem dinheiro para investir, cara, escolhe aí dropshipping, que é o que você quer fazer. Começa e-commerce, criar uma marca, criar uma loja, foca 100% em um. O maior segredo de tudo quando eu comecei aqui no digital e que eu gostaria de ter escutado isso antes foi o quê? Foca em uma coisa só. Eu tinha uma empresa de drop e eu tinha a minha agência. E eu focava 50-50. Então eu colocava 50% da minha energia em um, 50% de energia na outra. Era 50% de resultado, 50% de resultado, nunca era 100%. E quando a gente abriu mão do drop, porque a gente acabou nosso caixa, que a gente tinha gerado, a gente focou 100% na agência, a gente cresceu muito. Então, cara, foca em uma coisa só. É o maior insight que eu posso te dar hoje. Cara, foca em uma coisa só e, cara, se joga. Tá dar certo. É o No Option Club aqui, ó, na veia, não tem opção e mete bronca. E a quinta pergunta foi da Letícia e ela trouxe: João, qual é a experiência de morar sozinho aos 21 anos? Cara, eu falo que foi uma das melhores da minha vida. Eu falo que todo homem, cara, tem que sair de casa e tem que viver aí essa parte de morar sozinho. Mudou a minha vida, mudou a minha vida. Eu me tornei homem de verdade quando eu saí de casa. Porque, cara, quando você tá em casa é muito confortável. Você tem tua caminha bonitinha ali, você tem tua comidinha bonitinha ali. Irmão, quando você tá morando sozinho é você e você. Por muitas vezes, cara, eu dormia sem comer, por preguiça de fazer comida, por não querer fazer comida. Por muitas vezes, cara, era miojo, era cup noodles. Ixi, cara, esquece. Era só besteira. E quando eu mudei, eu morava num flat que era um frigobarzinho. Então eu não podia colocar muita coisa. Mas assim, cara, eu improvisei, fazia muita coisa. E, cara, é uma experiência bizarra, porque você, cara, aprende a gostar da sua própria companhia, onde você aprende a ter resiliência, porque dá várias vontades de você, pô, cara, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o sentido de tudo isso? Mas foi o que mais me impulsionou. Eu falo que eu só tô onde eu tô por estar morando, 80% é por estar morando sozinho. Porque se eu tô na casa dos meus pais, eu tenho muita opção. Então eu tenho opção talvez de, putz, se der qualquer coisa, eu tô na casa dos meus pais, não tenho que pagar nada. Quando você mora sozinho, irmão, você tem um aluguelzinho pra pagar, você tem uma conta pra pagar, você tem uma luz pra pagar, você tem um gás pra pagar.
Você tem, cara, muita coisa. Então eu falo que você não tem opção, você tem que fazer. E foi o que eu trouxe ali quando eu falei que eu parcelei cartão com cartão, foi, cara, não tinha opção, tinha que pagar, não tinha o que eu fazer. Então faz você se tornar homem. Eu falo que um homem sem um carnê, um homem sem um boleto, porra, é um menino, é um moleque. Então, cara, você começa a criar conta, você começa a trazer tudo isso e, cara, você se transforma, você vira outra pessoa. Isso é muito bom. Pra mim, cara, foi sensacional. Você que é homem, você que tem a oportunidade de morar sozinho, cara, vá. É a melhor escola, é a melhor faculdade que eu tive, assim, na minha vida. Sem dúvidas. E a última pergunta foi do meu xará, João. Ele perguntou assim, cara, conta a história mais bizarra de quando você iniciou no digital. Tem uma história, cara, que eu falo que hoje eu me orgulho muito dela. Foi quando eu tinha uma mentoria que chamava iPower. A mentoria iPower, uma mentoria de vendas. Cara, eu sempre tive o sangue de vendas. Sempre amei vender, sempre amei fazer tudo isso. E teve um mentorado que comprou a mentoria. Naquela época era 997. A mentoria, R$1.000. E, cara, ele pagou e aí passou 2 dias, ele falou assim, irmão, vou precisar de volta do dinheiro, cara, não sei se vai dar certo e tudo mais. E eu falei assim, irmão, seguinte, beleza, você tem 2 opções. Primeira, eu te ajudar a você fazer esses R$1.000, que era o que eu falei pra ele que eu ia entregar pra ele na mentoria, ou eu devolveria pra ele. Ele falou assim, cara, não, beleza, vamos fazer a primeira call. Quando eu fiz a primeira call, o que eu fiz? Eu peguei e eu falei assim, cara, quer ver que você não precisa do digital pra você vender? Você só precisa saber vender. Se você sabe vender, você vende qualquer coisa. Você vende computador, você vende qualquer coisa que você quiser. E aí o que eu fiz? Eu peguei R$100 e comprei pão, presunto, queijo, fiz uns molhos maluco e fiz uns sanduíches lá. E tava numa época de calor, acho que se eu não me engano foi em junho, julho, enfim, tava calor. E eu peguei, fiz com R$100, eu fiz 25 sanduíches. E eu vendia cada sanduíche a R$25. O meu custo por sanduíche era de, se eu não me engano, acho que era R$3 ou R$4. Eu não sei mais ou menos, mas foi basicamente isso. Eu vendia R$25. O que eu fiz? Eu bati de porta em porta, de vizinho em vizinho para vender. E falei para ele, cara, seguinte, eu vou fazer esses R$1.000 e eu vou te provar que você consegue fazer isso. E eu vou depositar para você R$100 para você pegar e fazer a mesma coisa. Adivinha? Em 3 dias eu consegui juntar R$1.000 vendendo pão, sanduíchezinho no meu condomínio. Então, cara, eu falo que foi uma das histórias mais bizarras, porque ali eu comprovei muita coisa. Que vendas é história, vendas é conexão, porque, cara, várias pessoas, eu falava assim, pô, tinha várias abordagens, falei, vou aproveitar, vou treinar. Chegava, abordava, cara, pô, quer comprar aqui e tudo mais, de uma forma normal, putz, não. Chegava assim, cara, seguinte, eu tô vendendo esse sanduíche por conta que eu tenho mentorado, por conta disso. O cara falou assim, cara, quanto você tem aí? Um cara chegou e falou assim, quanto você tem aí? Pô, eu tenho 5 pra te fechar. Dá tudo pra mim. Porque a história conecta com o cara. E esse mentorado falou assim, porra, continuou, dei os R$100 pra ele fez a mesma coisa, ele juntou R$500 e o restante ele investiu pra conseguir fazer isso dentro do digital. Então eu falo que não foi uma das histórias mais bizarras, foi a história que mais teve impacto, mais me trouxe mais aprendizado. Eu falo que foi pra ele, mas ao mesmo tempo foi pra mim, 100%. Então eu falo que foi isso. E, cara, isso que eu trago muito dentro da minha comunidade, que é não ter opção. Então, cara, eu não sei fazer do digital, não sei fazer nada. Não tem problema, cara. É você saber vender, você consegue executar, é você não ter opção. Então foi isso, e eu quero aproveitar para fazer um convite para você. No dia 12/5 eu vou fazer a grande abertura da minha comunidade, a No Option Club, onde é uma comunidade que eu compartilho não somente isso, parte do digital, mas muito do que eu tive que fazer para estar onde eu tô. Hoje eu tenho 21 anos, eu já tenho mais de R$500 mil faturado no mercado digital e eu falo que não foi 100% trabalho. Foi 80% ambiente e pessoas. E o No Option Club é exatamente isso. Um grupo seleto de pessoas, onde a nossa única opção é ter o plano A, sem plano B, somente executar e fazer isso. Então eu te convido, você que é jovem, você que já é adulto e você quer fazer parte de um grupo de crescimento com a mesma visão, com o mesmo propósito, eu te convido, tá? O link aqui tá na bio. Dia 12/5 vai ser a grande abertura da No Option Club. E ó, você que vai entrar, vai ter uma premiação da camiseta da No Option Club lá. Já entra lá e já participa, que vai ser sensacional, vai ser um conteúdo riquíssimo. Toda semana a gente vai ter encontros. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tamo junto!